Mas afinal, o que é um codependente? Então, ele é um transtorno psicológico, como eu falei. As pessoas que geralmente passam a se tornar um codependente são familiares, amigos, cônjuge, um namorado, uma namorada, né, daquela pessoa. Então, esse amigo que às vezes para de estudar ou muitas vezes acaba perdendo o emprego para estar ali, né, o tempo todo seguindo aquele que está dependente, né, dependente químico. Então, essa pessoa, por isso que essas pessoas, né, elas precisam de cuidados, né? Elas precisam de cuidado devido também a esse codependente, né? Ele está nessa situação de transtorno, então ele fica vigilante 24 horas. Às vezes ele vai trabalhar, né? Mas ele fica ali pensando, será que o fulano tá indo trabalhar também? Será que ele não, né? De repente fica ali até, muitos, né, acabam ligando, né, incessantemente para aquele que ele tá ali dependente, né, para ver se a pessoa tá ou não tá no trabalho, se tá ou não tá em casa. Então, o codependente, ele acaba não descansando, ele fica o tempo todo sob pressão, né? E como eu também acredito que eu já tenha falado, que essa pessoa geralmente que é codependente, ela desenvolve alguns sintomas também. Como eu falei, um dos sintomas é agressividade, insegurança, sentimento de culpa, dificuldades em dizer não. A pessoa acaba se tornando passiva, né, daquela outra que é dependente. Tudo que aquela pessoa pedir, o codependente vai fazer, porque ele quer de toda maneira. Por isso que é uma coisa obsessiva, ele quer de toda maneira tirar aquela pessoa do vício. Então, se o codependente pedir, olha, eu preciso que você fique comigo essa semana na rua, né? Esse codependente, ele vai ficar ali para o tempo todo, para que aquela pessoa não caia novamente no vício. Então, a pessoa que é codependente, ela também vai desenvolver alguns comportamentos que não são comuns, comportamentos incomuns, como ficar cheirando a roupa, né, daquela pessoa para ver se ela se drogou, se ela está conseguindo controlar. Então essa pessoa, ela vai começar a desenvolver esses comportamentos, né? Cheirar a cama, né, para ver se tem algum cheiro ali que venha mostrar para a pessoa codependente que essa pessoa, ele tá falando a verdade. Então, para você ter ideia, acredito que falando sobre isso você já, né, até delirou aí, porque é uma coisa assim muito complicada, né? O codependente, ele é muito complicado. A vida dele se torna, na verdade, um total transtorno. Muitos acabam perdendo seu emprego, como eu falei, né? Perde seu relacionamento, se for, vamos supor que é um irmão que é codependente do outro irmão, e aquele irmão que é codependente é casado com outra pessoa. Então acaba prejudicando o relacionamento dessa pessoa, né? Porque se ele fica ali 24 horas atrás de uma outra pessoa, dependente químico, ele acaba abrindo mão do seu próprio relacionamento, seu próprio lar. Então é uma doença, não pense que é uma coisa, isso, você é aquilo. Não, a pessoa, o codependente se torna, né, doente, né? Por isso que é chamado de transtorno, porque tudo que era normal na vida daquela pessoa acaba se tornando, né, um transtorno. Quando o dependente descobre, né, o codependente descobre que a pessoa usou, ela novamente cai, né, no sentimento de culpa, no sentimento de frustração,
frustração de novo. Então, por causa disso, aquela pessoa passa a ser um controlador, para que ela não fique nesse sofrimento constantemente. Ela passa a controlar, a manipular aquele que é dependente químico. Então ela fica ali o tempo todo criando regras, né, fazendo ameaças, né? Tenha mais controle para que essa pessoa não se mergulhe também nesse sentimento, né, de culpa, de frustração, Então tudo que ela puder usar, geralmente a gente vê aí na televisão algumas pessoas que entrancam a outra, né, em jaula, em quarto, para de alguma forma ela quer ajudar aquela pessoa. O grave de tudo isso é que geralmente o codependente ele quer fazer isso, mas sem ajuda profissional, né? Então, para uma pessoa que não tem uma ajuda profissional, se torna uma coisa muito mais difícil, né? Inclusive essas pessoas que são codependentes, elas muitas vezes não procuram uma orientação ou de um psiquiatra, psicólogo, né? Ela tenta pelas forças dela ou até mesmo pela fé dela, né? Se ela pelo menos fosse por esse caminho, né? Procurasse na fé dela, né? Algo que pudesse estar ajudando, auxiliando ela, né? Ou ir numa igreja e fazer uma campanha de oração, buscar a Deus, né? Mas não, ela tenta de todas as formas tirar essa pessoa do vício, e aí se torna muito difícil. O relacionamento com essa pessoa, né, se torna abusiva, né, porque a pessoa vai fazer de tudo, né, de uma forma que evite que aquela pessoa volte para um vício. Então tudo que o dependente químico pedir, ela vai estar fazendo. O que acontece é que o codependente, ele passa a ficar o tempo todo à disposição daquele dependente. Então, se ele está num trabalho e ele está desconfiado de alguma coisa, ele sai do trabalho, ele vai atrás. Como eu falei, ele passa a perseguir, a estar o tempo todo ali ligado para estar ajudando. Ele se vê como um tipo de um salvador, né? Mas salvador só existe um, que é Jesus Cristo, né? Então é muito complicada a vida do codependente. Time rocking